Bom, no nosso programa anterior deu um problema técnico aqui, parou a filmagem até ali, quando eu falava, né? Então, o Varela Anual, o programa do Varela, está começando agora diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, 22 horas e 15 minutos, na capital cearense. Então, concluindo, né, aquela conversa do programa anterior que terminou antes do fim, né, deu problema, acabou o tempo. Então, é sobre a missão, né, a missão do pastor, do Papa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei que nosso Senhor Jesus Cristo, que Paulo, né, Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas o Senhor Jesus Cristo que vive em mim. Então, numa circunstância dessa aí, questão de idade, de saúde e de problemas, seja quais forem, não são superiores. Nosso Senhor Jesus Cristo é mais do que tudo, é o máximo, é tudo, sabe? Então, o meu desejo de Jonas Varela, né, aqui do Varela Anual, programa do Varela, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, 22 horas e 17 minutos na capital cearense. Terça-feira, último dia do Carnaval de 2013, aqui em Fortaleza, Ceará. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nara Varela e Monalisa Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos daqui um cordial abraço. Agradecemos o seu carinho, a sua audiência, a sua atenção. E agradecemos os mais de 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E concluindo aquele nosso assunto do programa anterior, né, que deu aquele problema, que nós não concluímos, o nosso desejo, o meu desejo de Jonas Varela, falo por mim, é que o Papa Bento XVI, nosso pastor querido, amado, Deus o abençoe sempre como tem abençoado, que ele, como ser humano que é, mas que ele medite um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas, né? Principalmente no Novo Testamento. Medite mais que o Papa, ele é o servo mais humilde. Por que ele é Papa? Ele foi escolhido primeiro porque ele se colocou em último lugar, servindo a seus irmãos. Como Jesus diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último e que sirva seus irmãos. E o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? E o Papa é o servo de Deus mais humilde. E o Papa é, em toda a humanidade, entre os cristãos, aquele que deve dar o exemplo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Mestre, que o escolheu como pastor. Apenas aqui para meditação, né? É um assunto para meditação, principalmente do Papa Bento XVI, de todos os papas e todos os cristãos do mundo inteiro, para nossa meditação. O exemplo a ser seguido de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E qual é o exemplo dele? Como ele viveu, o que ele ensinou, o que ele pregou, né? Como ele viveu, como ele morreu. Então, todos nós, principalmente o Papa, o pastor, deve seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, seguir todos os exemplos dele, inclusive até na morte, se for possível. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu para salvar toda a humanidade, e ele mesmo disse: prova de amor maior não há que doar a vida ao seu irmão. Quer dizer, aquele que dá a vida pelo seu irmão, não existe prova de amor maior. E essa prova nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, nosso. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho. Filho de Maria e também pai de Maria, mãe de Jesus. Salvador também de Maria. Nasceu de Maria e também salvou Maria, porque ele, além de ser filho, ele é pai também. Ele é filho e ele é pai. E quantas vezes na Bíblia ele não diz: mulher, o que tenho contigo, nas bodas de Caná?
mulher, o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Jesus está falando ali como pai de Maria, como Deus, filho de Deus. E quando ele diz mamãe, aí ele está falando como Jesus, filho de Maria. Porque ele é filho e é Deus. Ele é pai de Maria e filho de Maria. Mas aí, voltando ao nosso assunto, eu, Jonas Varela, eu tenho a esperança ainda que o Papa Bento XVI vai meditar sobre o que eu vou falar agora, sobre o exemplo. Nosso Senhor Jesus Cristo orou pelo menos 2 ou 3 vezes. Ele orou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, esse sofrimento. Jesus foi cuspido na cara, foi espancado, foi escarneado, eles zombaram dele, tudo. Ele foi açoitado, né? Espancado, sofreu tudo, mas tudo mesmo que um ser humano seria capaz de sofrer. E a morte na cruz, uma morte super dolorosa. Eu acho que não existe uma outra pior do que essa morte na cruz. Humilhante, né? Tudo, enfim. E Jesus pediu ao Pai: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a vontade do Senhor, meu Pai. Assim, da mesma forma, o Papa, principalmente ele, que é o servo de Deus, que ele é o mais humilde servo, porque ele aprendeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer ser o primeiro, seja o último. E seja servidor, sirva seus irmãos. Porque eu sou Jesus Cristo Salvador, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Sabe? Então, nosso Senhor Jesus Cristo renunciou? Não. Ele apenas pediu ao Pai, mas que fosse feita a vontade do Pai dele. Então, principalmente todos nós seres humanos, e principalmente o Papa, deve seguir o exemplo de nosso Jesus Cristo na íntegra, em todos os sentidos. Principalmente nesse momento que ele foi escolhido pastor, o Papa, né? O sucessor de Pedro. Então ele, na minha opinião, Jonas Varela, não estou aqui criticando, nem dizendo se uma coisa é certa ou se é errada, se foi certo ou se não foi, não estou aqui. Eu estou apresentando minha opinião particular, baseada na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. O Papa católico, apostólico romano, o sucessor de Pedro, ele precisa, né, ele naturalmente, biblicamente, né, precisa seguir os exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, nosso Deus, seguir até o fim na sua missão. Esquecer que tem problema de saúde, de velhice, esquecer tudo isso, todo e qualquer tipo de problema deve ser esquecido, porque o nosso Deus é maior do que tudo isso. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior e é infinitamente poderoso, e nem eu, nem o Papa jamais ficará sozinho, se sentirá sozinho, porque Deus estará sempre com ele. Nosso Senhor Jesus Cristo estará sempre ali ao lado dele, e enviará seus anjos também, através de homens, né? Aparece um ali que é um anjo protegendo o Papa, aparece outro ali, o Papa não está pensando, mas faça assim. E o Espírito Santo, sabe, age ali e protege a tudo. E o Papa deve seguir a sua missão até o último dia, até o último. Eu estou falando isso não é por mim, é por mim também, porque eu desejo ver isso. E principalmente por ele, pelo Bento XVI, porque a sua missão não estaria sendo concretizada, né? E seria uma pena, né? Quem não gostaria de cumprir sua missão até o último dia, isto é, a não ser que Deus não permita, ou que haja algum, Deus o chame antes, né? Tudo bem, mas renúncia não, sabe? Renunciar não, porque nosso Senhor Jesus Cristo não renunciou. Apesar de tudo, ele não renunciou. E pediu ao Pai, mas depois ele disse: meu Pai, que seja feita a sua vontade, meu Pai. Eu estou apenas pedindo que o Senhor afaste de mim esse cálice. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, resumindo tudo e concluindo, estou aqui em Fortaleza, Ceará, capital do Ceará, hoje, terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, 22 horas e 25 minutos na capital cearense, fazendo um pedido aqui através do nosso programa, na internet, no YouTube, para o mundo inteiro, né?
agradecendo aos mais de 69 mil acessos ao nosso programa, agradecendo de coração o carinho do nosso público, agradecendo nossos diretores Lucas Varela, Nara Varela e Monaísa Varela, e eu estou fazendo aqui um pedido especial para o nosso querido pastor abençoado, Papa Bento XVI, né, que nós o amamos e nós agradecemos tudo que ele fez e tem feito até agora e vai continuar fazendo, se Deus quiser. Nosso Senhor Jesus Cristo há de o abençoar sempre como tem abençoado, e Deus o cobrirá com a sua, né, com a sua glória. E estou pedindo aqui, aguardando até de 20 de fevereiro, que é o dia e hora marcados é 28 de fevereiro, próximo mês, né, às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, que o Papa renunciará, né, deixará de ser Papa. Mas nós esperamos, a partir de agora, estou fazendo aqui falando essas palavras para que, espero que o Papa escute o meu programa, para que ele medite, né, sobre essas palavras. Medite porque é para o nosso bem, para o próprio bem do Papa, né, para que ele repouse em paz quando chegar o momento. Dizer, meu Deus, está cumprida aqui a minha missão, né, como pastor. E fazer como Jesus fez, no último momento: Pai, nas tuas mãos eu coloco o meu espírito. E o nosso Jesus Cristo foi em paz, né? E assim o Papa deve fazer assim. Acredito que na última oração o Papa faça assim: meu Deus, nesse meu último suspiro aqui de vida, eu quero entregar minhas mãos, colocar minhas mãos como o Senhor Jesus colocou nas suas mãos, meu Pai, meu espírito. E a minha missão está cumprida. Minha missão de pastor do seu povo aqui na terra. Eu tenho fé e esperança, eu tenho fé, vou orar, quer dizer, eu estou orando agora e pedindo. E eu tenho fé que o Papa Bento XVI e todos os papas, né, seus sucessores, jamais renunciem, porque eles são as pessoas que devem seguir em primeiro lugar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que não renunciou, né? Nosso exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente nós não devemos renunciar, e principalmente o Papa, que é o servo de Deus escolhido, sucessor de Pedro. Assim, um abraço para o nosso querido pastor Bento XVI, que nós amamos e esperamos, né, que o nosso querido Papa medite nessas palavras que eu falei aqui, do Novo Testamento, né? Se lembre de Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Então, não precisa se preocupar com nada. Que o Papa se coloque assim, né, como Paulo. Eu não vivo mais, Jesus Cristo é que vive em mim. Eu sou o pastor das suas ovelhas, como ele me pediu, seu rebanho, né? Eu sou o sucessor de Pedro. Então aguardamos até lá e estamos aqui aguardando para que o nosso querido Papa Bento XVI medite sobre essas palavras do nosso programa. Fique na paz do Senhor nosso Deus até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Mas antes, não. Antes nós vamos fazer aqui essa homenagem em forma de música, não é? Para marcar esse momento agora dessa oração aqui, principalmente essa música aqui, para todos nós, para os nossos queridos ouvintes, nosso público que nos acompanha, e especialmente para o Papa Bento XVI, lá no Vaticano. Ele está dodóizinho, problemas de saúde e tudo, mas que nós estamos pedindo aqui, através do nosso mãe, que ele não renuncie, porque ele é o exemplo maior, ele é o servo de Deus, né, o pastor escolhido, o sucessor de Pedro. Pedro não renunciou, Jesus Cristo não renunciou. Então, que nenhum Papa renuncie, siga seu papado até o último segundo, até a sua última respiro, né? Até a sua última fonte de vida. Bom, então, homenagem a todos nós, nossos queridos ouvintes, e principalmente ao Papa Bento XVI,
que no dia 28 de fevereiro, às 20 horas, ele diga, eu desisti, eu não vou renunciar. Eu vou seguir até o fim, porque o Senhor, meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, meu mestre, meu Deus, não renunciou. Então eu não renuncio também, eu vou até o fim. Enquanto eu existir, enquanto eu estiver respirando, eu serei o Papa. Eu vou dar exemplo do meu mestre, Jesus Cristo. Pedro disse, condenaram Pedro à morte, o César Nero. Pedro disse, eu vou morrer na cruz, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Que maravilha, dá até vontade de chorar. Você fica, sabe? Então, Pedro disse assim, Paulo disse, o rei disse, Paulo, renuncia a esse seu Deus, que eu lhe perdoo, você vai para casa tranquilo. E Paulo disse, eu prefiro morrer a renunciar ao meu Deus, ao meu Jesus, ao meu Deus. Então, para todos os nossos irmãos e irmãs no mundo inteiro, através do programa do Varela no Ar, nossa homenagem musical Fé, de Roberto Erasmo Carlos, e principalmente para o Papa Bento XVI, que eu espero que no dia 28 de fevereiro, que é o meu aniversário, 28 de fevereiro, vai ser um presente de aniversário que ele vai me dar. Meu aniversário é 28 de fevereiro. No dia, e às 20 horas, o Papa, quando ele for falar, for cumprir o que ele falou na renúncia, ele diga assim, eu venho aqui dizer que desisti, eu não vou renunciar. Eu vou seguir o exemplo do meu mestre e meu salvador, Senhor Jesus Cristo, que me escolheu como pastor das suas ovelhas, dos seus rebanhos, para conduzir o seu rebanho. Eu vou até o meu último suspiro e vou fazer como o Senhor Jesus, meu salvador, fez. Quando ele deu o último suspiro, ele disse assim, Pai, nas tuas mãos coloco o meu espírito, e assim eu vou esperar escutar nosso querido pastor Bento XVI falar assim também, eu desisti de renunciar. E vou incentivar meus irmãos que jamais renunciem, porque nós somos exemplos, nós devemos seguir o exemplo do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Então assim, lá se vai, aqui a nossa homenagem, né? A todos os nossos irmãos no mundo inteiro, e é o nosso Papa Bento XVI, a minha homenagem aqui, a nossa homenagem. Jonas Varela, no Varela no Ar, no programa do Varela. Em terça-feira, 12 de fevereiro de 2013, 22 horas e 33 minutos na capital cearense. Último dia de carnaval, né? Bom, felicidade para todos os nossos irmãos que brincam. Fé, de Roberto Erasmo Carlos. Nossa homenagem a todos os nossos irmãos e irmãs, nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, no mundo inteiro. E a nossa homenagem ao Papa Bento XVI. Especialmente para ele. Depois que nós soubemos aqui na linha do horizonte, no alto da montanha, por onde quer que eu ande, este amor me acompanha. A luz que vem do alto aponta o meu caminho. É forte no meu peito, eu não ando sozinho. Te vejo pelos campos, te sinto até nos ares. Te encontro nas montanhas e te ouço nos mares. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Pra quem te traz no peito, o mundo é mais florido. A vida aqui na terra tem um outro sentido. Eu ando e não me canso,
Esqueço a minha luz, firme neste rumo que a você me conduz. Em todos os momentos que eu olho pro espaço, sou forte, minha fé me faz um homem de aço. Você é meu escudo, você pra mim é tudo. Minha fé me leva até você. Meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Filho de Deus, o Deus Filho, Salvador, nosso Mestre, Senhor meu Deus, Todo-Poderoso. Depois da nossa homenagem a todos os nossos irmãos que nos acompanham na internet, no YouTube, principalmente para o nosso pastor, nosso Papa, pastor, abençoado e amado Bento XVI, nós continuaremos hoje a palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, continuaremos a leitura no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos. Evangelho de São Marcos, na sua terceira parte, Ministério de Jesus na Judeia e em Jerusalém, capítulo 12. Parábola dos maus lavradores, versículo 1. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 1. Parábola dos maus lavradores, capítulo 12, versículo 1. Começou depois Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a com uma sebe, e cavando fez um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores. Depois ausentou-se para longe. Versículo 2. E chegando o tempo, enviou aos lavradores um servo que fosse receber dos mesmos lavradores o que lhe deviam do fruto da sua vinha. Versículo 3. Eles, apanhando-o às mãos, o feriram e o remeteram com as mãos vazias. Versículo 4. E enviou-lhes de novo outro servo, e também a este o feriram na cabeça e o carregaram de afrontas. Versículo 5. E de novo enviou outro e o mataram. E outros muitos, dos quais feriram a uns e mataram a outros. Versículo 6. Mas como tivesse ainda um filho, a quem ele muito amava, também lhe enviou por último, dizendo: terão respeito a meu filho. Versículo 7. Porém os lavradores disseram uns para os outros: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e será nossa a herança. Versículo 8. E pegando nele, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Versículo 9. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e acabará de todo com estes lavradores, e dará a sua vinha a outros. Versículo 10. Vós nunca lestes este lugar da Escritura, a pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, essa veio a ser a principal da esquina. Versículo 11. Pelo Senhor é que foi feito isto, e é coisa maravilhosa nos nossos olhos. Versículo 12. E buscavam meios para o prenderem, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles havia dito esta parábola, e deixando-o, se retiraram. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, primeiro quesito, parábola dos maus lavradores, segundo quesito, tributo a César. Versículo 13. E lhe enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem no que falasse. Versículo 14. Eles, vindo, lhe dizem:
Mestre, sabemos que és homem verdadeiro e que não atendes a respeitos humanos, porque não olhas os homens pela aparência, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido dar o tributo a César, ou não lhe devemos dar? Versículo 15. Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, respondeu-lhes: Por que me tentais? Dai-me cá um dinheiro para o ver. Versículo 16. E eles lhe trouxeram. Então lhes perguntou Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Versículo 17. E respondendo Jesus lhes disse: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E desta resposta ficaram admirados. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, tópico 3, ressurreição dos mortos, versículo 18. E vieram a eles os saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntavam, dizendo, versículo 19, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de algum e deixar mulher e não tiver filhos, que tome seu irmão a mulher dele e que dê sucessão a seu irmão. Versículo 20. Eram, pois, 7 irmãos, e o maior tomou a mulher e morreu sem deixar sucessão. Versículo 21. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou filhos. E da mesma sorte o terceiro. Versículo 22. E assim mesmo a tomaram os 7, e não deixaram filhos. E sendo já a última de todos, morreu também a mulher. Versículo 23. Ao tempo, pois, da ressurreição, quando tornarem a viver, de qual destes será a mulher? Porque todos 7 a tiveram por mulher. Versículo 24. E respondendo Jesus lhes disse, não vedes que por isso errais, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Versículo 25. Porque quando ressuscitarem dentre os mortos, não hão de os homens ter mulheres, nem as mulheres homens, mas todos serão como os anjos nos céus. Versículo 26. E dos mortos que têm de ressuscitar, não haveis lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou sobre a sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó? Versículo 27. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Logo estáis vós num grande erro. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, tópico 6. Não, capítulo 12, tópico 4. O mandamento máximo. Versículo 28. Então se chegou um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e vendo que Jesus lhes havia respondido bem, lhe perguntou qual era o primeiro de todos os mandamentos. Versículo 29. E Jesus lhe respondeu que de todos o primeiro mandamento era este, ouve Israel, Senhor teu Deus, e só o que é Deus. Versículo 30. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Versículo 31. E o segundo, semelhante ao primeiro, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nenhum outro mandamento há que seja maior do que estes. Versículo 32. Disse-lhe então o escriba: Mestre, na verdade disseste bem, que Deus é um só e que não há outro fora ele. Versículo 33, e que o amá-lo cada um de todo o seu coração, e de todo o seu entendimento, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e o amar ao próximo como a si mesmo é uma coisa que excede todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. E vendo Jesus que o escriba tinha respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E desde então ninguém mais se atreveu a fazer-lhe perguntas.